2020 será um ano de muitos desafios para os trabalhadores. Na entrevista a seguir, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Assis Melo, fala sobre as lutas da entidade para este ano, a nova forma de sustentação, o reposicionamento e a necessidade de existência do sindicato. O presidente também trata da indústria 4.0, do enfrentamento ao arroxo nos salários e a próxima campanha salarial. Assis afirma que não será candidato na eleição municipal, porque quer se dedicar à recuperação do sindicato. Confira. Os trabalhadores enfrentaram e continuam enfrentando uma crise muito grande. E é preciso que a gente saiba que essa crise ela tem origem no que? Origem no sistema que nós vemos, no sistema capitalista. Esse sim está em crise. Infelizmente, né, os donos dos capitais, os grandes poderosos, querem resolver o problema da crise às custas dos trabalhadores, né, sufocando o trabalho e arrochando o salário, né? Ou seja, exigir cada vez mais produção e menos direito para os trabalhadores. Isto é uma visão hoje de que o sistema está em crise e o capitalismo hoje é administrado na forma neoliberal, né? E esta forma de o capitalismo se gerir, de ser administrado, quer retirar a possibilidade do Estado dar aquelas garantias básicas para os trabalhadores, que é saúde, educação, né, segurança. Essas questões todas é preciso que tenha um Estado protetor da sociedade. E o sistema que nós estamos vivendo hoje, né, o capitalismo nunca foi um sistema harmônico, né, de distribuição de riqueza, mas com a luta dos povos, né, e as organizações sindicais tiveram um grande papel nisso, na sua história, mas que hoje nós vivemos uma ofensiva muito grande. Então, estas reformas, elas vieram, né, numa onda de que precisava haver uma mudança, né, um novo processo, mas que, de novo, não tem nada. O que tem, sim, é um grande atraso do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores e do próprio desenvolvimento social. Então, as reformas que foram vendidas ou apresentadas para os trabalhadores, especialmente a reforma trabalhista, que ia gerar emprego, que ia haver uma grande, né, empregabilidade, isso é uma grande mentira. E quando há emprego, é emprego precário, né? Essa é a grande questão, né? Eu tenho dito, né, nas oportunidades que tenho conversado com os trabalhadores, que nós vivemos talvez o maior e profundo arroxo salarial da história dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e, consequentemente, dos trabalhadores do Estado e do Rio Grande do Sul e do Brasil. E muita gente dizendo que a CLT era velha, era ultrapassada. Isso, na verdade, um grande engodo, uma grande mentira, né, para falar português, claro. Uma grande mentira. Do ponto de vista histórico, 70 anos, né, para a gente trazer para... São 7 décadas, isso é muito pouco do ponto de vista da sociedade, do desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. Então, nós dizer que a CLT era velha é realmente um grande engodo e uma grande mentira, né? E mais do que isso, a reforma trabalhista deveria, então, atualizar aquilo que a CLT, ou artigos que a CLT não estava do ponto de vista tecnológico. Eu tenho dito e visto por toda essa circunstância que os trabalhadores estão passando, que os trabalhadores estão doentes, né? Os trabalhadores estão ficando adoecidos no local de trabalho, exatamente porque existe uma pressão em cima do trabalhador, não só pelo trabalho, não só para cumprir metas dentro das empresas, mas esta organização do trabalho, né? Toda a organização do trabalho vem para sufocar o trabalhador, e isso vem deixando o trabalhador adoecido. O trabalhador faz um esforço muito grande, vê que a sua renda, numa grande parte, não tem dado condições para a sua subsistência, então tudo isso vai trazendo uma pressão em cima dos trabalhadores. Então, nós precisamos melhorar o ambiente de trabalho. E melhorar um ambiente de trabalho é criar um padrão realmente de que as empresas tenham condições de continuar se desenvolvendo, crescendo, mas que os trabalhadores também não fiquem adoecidos, que os trabalhadores não percam a sua saúde no local de trabalho. É preciso, então, aqui nós buscar um equilíbrio entre as relações de trabalho e as condições de saúde dos trabalhadores. Então, nós chegamos ao absurdo de que, na reforma trabalhista, nós chegamos a dizer o seguinte, que o trabalhador
não precisa mais do sindicato e que ele pode negociar livremente com o empresário, né? Como que se o trabalhador tivesse as mesmas condições. Infelizmente, o que fica disso é que a reforma trabalhista, especialmente ela, veio, na verdade, o seguinte: enquanto as questões tecnológicas avançam para o século XXI, as relações de trabalho, fruto da reforma trabalhista de 17, nós voltamos, infelizmente, talvez, para o século XIX. Como que surgiu o sindicato, né? O sindicato surge da necessidade dos trabalhadores têm de se organizar para enfrentar as dificuldades do quê? Do sistema capitalista. Porque os sindicatos, eles se originam no capitalismo. Antes não tinha sindicato. O sindicato surge aí. E surge como? Olha, nós hoje mesmo aqui, batemos esse papo aqui, na sede campestre do sindicato. Uma grande estrutura que o sindicato tem. Mas o sindicato nasceu assim? Se nós vamos ver, é como a nossa vida. Como nós nascemos pequenos. Não nasceu o sindicato. O sindicato nasceu de uma necessidade. Do quê? Que os trabalhadores viram que tinham que se organizar. Mais do que isso, não era só se organizar, era se unir. Se unir por quê? Porque eles viram que eles sozinhos, eles não conseguiam enfrentar as questões ali. Então surgiu a necessidade da organização e da unidade dos trabalhadores. E aí surgiu o sindicato. O sindicato talvez tenha que renascer, voltar para a sua origem. Qual a sua origem? A origem diz o seguinte, ó, nós precisamos fortalecer o sindicato. Quem sustenta isso? Quem sustenta? Os trabalhadores. De que forma? Pagando mensalidade. Foi a primeira forma que os trabalhadores acharam, né, de organização. Tinha organizações sindicais assim, muito renascentes que passavam-se lista nas empresas para os trabalhadores contribuir, ou até mesmo na sociedade. Né? Então, o sindicato surge aí, de uma necessidade. Então, por isso, por mais dificuldade que os sindicatos passem hoje, porque é o seguinte, se tu tem uma estrutura do tamanho que tem os sindicatos metalúrgicos, como essa estrutura que nós estamos aqui, como manter tudo isso? Olha, tudo isso é fruto do esforço dos trabalhadores e das trabalhadoras, que contribuíram para manter o sindicato. E depois que os sindicatos se organizaram e começaram a ter influência na sociedade, né, que começaram a pressionar os governos, surgiu daí a CLT. Muita gente diz, a CLT é do Getúlio Vargas. Não, a CLT é fruto da luta e organização dos trabalhadores e das trabalhadoras das grandes greves do país. É só a gente ver a história. E aí é o seguinte, os trabalhadores decidiram, eles, os trabalhadores, que deveria ter um imposto sindical. E o governo disse o seguinte, não, mas se vai ter uma parte, então vai, porque tinha aí as confederações já, e as federações então distribuem entre as confederações e federações de uma parte para o governo. Mas quem decidiu? Quem decidiu foi os trabalhadores. Agora, com a reforma trabalhista, veio essa onda aí, de que, além disso, né, além de toda a propaganda que fizeram, que tinham que renovar a CLT, disseram o seguinte, não, e não precisa mais os trabalhadores contribuir com o sindicato, com o imposto sindical. Não é que acabou o imposto sindical, é que é sempre uma confusão que faz nessa onda de acabar com tudo, que acabou o imposto. Não, ele deixou de ser compulsório. Ele deixou de... Então tem uma discussão ainda jurídica e política sobre isso, que os trabalhadores tinham que autorizar o desconto. Olha, vamos supor assim para tu ver como isso é uma aberração, como isso é uma dificuldade, é um olho para realmente dificultar a ação sindical. Por exemplo, o imposto sindical, que é um dia que vai para o sindicato e para as confederações e para as centrais sindicais, porque esse dia do trabalho, do imposto sindical, que era descontado em março, entrava 60% para o sindicato. Esse virou compulsório. Agora eu te digo, tem teu carro, tu vai lá no posto de gasolina, tem o imposto embutido ali. Sim. Pergunta para ti se tu quer ter opcional para tu dizer o seguinte, ó, eu não quero que desconte o imposto. Ou tu vai no mercado, chega lá, no quilo de feijão, ó, eu não quero que cobre o imposto do feijão. Então, aí, nesses casos, aí pode. O imposto sindical não, isso é opcional. E aí tem mais uma aberração ainda, que diz o seguinte, o trabalhador tem que autorizar. Autorizar onde? Na empresa ou na assembleia? Onde autoriza? Tu vê, aqui já vamos entrar um pouquinho na questão mais política. Por exemplo, o Brasil, ele é uma república. O sistema político no Brasil, ele é republicano. Como que é constituída a república no Brasil? Por representação. Representação, então nós delegamos para alguém nos representar. Por exemplo, um vereador. O vereador, ele é representante na cidade. Ele é eleito.
Nós não fazemos uma assembleia popular para ir decidir as coisas. Não, tem a Câmara de Vereador e nós delegamos, então, a nossa representação municipal para o vereador ou para o prefeito a nível municipal. A nível estadual, também, tem os representantes da Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal também, nós elegemos os deputados e o presidente e essa questão toda. Como é o sistema de representação, então? E o sindicato? Quem representa os trabalhadores? A direção do sindicato? Não, essa não pode decidir. Então, o sindicato, ele não vai, embora tenha dificuldade, por exemplo, assim, vai acabar porque não tem dinheiro, não. Porque a necessidade do sindicato não é porque ele vai existir, porque ele tem uma sede campestre, ou tem um prédio no centro, tem isso e aquilo. O sindicato vai existir pela necessidade que os trabalhadores têm de se organizar e se unir para lutar. Então o sindicato ele pode ser toda a sede, todo o patrimônio que ele tem, todo o que ele tem, mas ele pode ser uma barraca. Porque o sindicato, na verdade, ele é uma ideia. Então, para aqueles que acham que o sindicato acaba, que o sindicato é isso, não, o sindicato não vai acabar. Por quê? Porque não acabou o sistema que originou o sindicato. Da onde surgiu o sindicato? No capitalismo. Ele vai ter as dificuldades. E eu acho que também nós aqui estamos fazendo um esforço que o sindicato vai se manter ainda também com as condições que ele tem. Por quê? Porque os trabalhadores estão sendo chamados e em algum nível já estão dando resposta. Os trabalhadores já têm se associado ao sindicato. Nós vamos ainda, esse mês aqui de janeiro ainda, reativar de novo a campanha de sócio. E aquele velho jargão, a luta continua, né? Não há outro caminho, a não ser se organizar, se unir e lutar pelos seus direitos. Não há conquista, não há direito no Brasil e no mundo sem a luta dos trabalhadores. E os franceses, os trabalhadores franceses, são exemplo de luta disso, no passado e no presente, né? Derrotaram lá no governo uma greve histórica na França, de 38 dias. Não vejo a grande imprensa brasileira falar, não vejo. Uma greve dos trabalhadores pararam a França 38 dias. A greve mais longa da história da França. E a imprensa, né, que, como é que se diz assim, que se mata um pinto, noticia para o mundo todo. Uma greve de 38 dias, luta dos trabalhadores contra o quê? Contra a reforma da Previdência na França. E o governo teve que recuar. Mas foi 38 dias de greve. Então, saudação à luta dos trabalhadores e do povo, né, e saudar os trabalhadores franceses por esta grande aula, com a impossibilidade de haver o desconto do imposto sindical. Ficou uma parte da categoria sobrecarregada. O trabalhador que é sócio, e que tu vê bem, ele paga hoje, por exemplo, a mínima em torno de R$44. Se ele pagasse os 44 mais os 16 da confederativa, isso dá em torno de R$60. E o outro trabalhador só pagava 16. Então havia uma disparidade muito grande na categoria. O que a gente decidiu então na direção? Acabamos com a confederativa, vamos trabalhar então com duas modalidades de sócio. E as duas modalidades de sócio, elas são, do nosso ponto de vista, mais equilibra melhor a categoria e é mais democrático. Por quê? Porque tu não é obrigado a ser sócio. Ah, eu quero ser sócio do sindicato, eu quero ter médico, dentista, direito à sede campestre, essa coisa toda, o jurídico. Quero que o sindicato continue existindo para defender meu direito, para fazer a luta política, sindical, essa coisa toda. Bom, então eu vou me associar e vou ter direito a médico, essa coisa toda. Não, mas eu não quero ter o direito a médico e nem a dentista. Posso me associar? Pode, com valor menor, hoje em torno de R$ 24,90. Com R$ 24,90 tu só não tem direito a médico e a dentista. Mas tu tem todos os outros serviços, todos os outros convênios, inclusive esta sede campestre, para você e a família, por R$ 24,90. Então tu vê, então há, do nosso ponto de vista, um equilíbrio do ponto de vista da relação com a categoria. Não há disparidade nisso. Agora é o seguinte, tu é metalúrgico, aí eu não quero me associar nem no modelo de sócio total, que tem direito a médica, dentista, e nem o sócio contribuinte. Eu não quero me associar. Como que eu vou ajudar o sindicato? Bom, então aí tem as taxas negociais. Lá no PPR, tem PPR na empresa, vai ter uma taxa negocial para aquele trabalhador que não é sócio. Quando sai o dissídio, para aquele trabalhador que não é sócio, também tem a taxa negocial do dissídio, que no caso do dissídio é o valor do dissídio. Então, o trabalhador sócio, ele só contribui com a mensalidade.
O trabalhador que não é sócio vai contribuir então com o sindicato desta forma. Então, além de o trabalhador ser sócio, contribuir para fortalecer a sua entidade, instrumento de luta dos trabalhadores, ele vai concorrer a prêmios. São 8 prêmios, entre eles um carro 0 km, que nós vamos estar fazendo então em 2020, lá no final de dezembro de 2020, nós vamos fazer o sorteio. É claro que aí, como é que se diz assim, a gente aposta nos trabalhadores, na categoria, na compreensão deles, porque é claro, o sindicato ele precisa sair do patamar que ele está hoje, de sócio, para ir para um nível de sócio de quase, nós pretendemos chegar em torno de 50% a 55% da categoria sócia. Nós estamos aí para fazer um ano de 2020, daquilo que eu tenho dito, que o sindicato vira uma página. Qual a página que vira do sindicato, né? Para escrever um novo caminho. Qual o novo caminho que surge, então, nessa nova década? Né? O que surge? O sindicato, então, um sindicato basicamente sustentado por sócio. Este é o novo. Este é o novo sindicato. Um sindicato que praticamente abre daquelas mão de contribuições compulsórias para viver única e exclusivamente do trabalhador sócio. O que é que ganha com isso? Ganha um trabalhador mais consciente, ganha um sindicato mais enraizado dentro da fábrica, mais um trabalhador disposto a sustentar sua entidade, seu instrumento de defesa dos seus interesses. Eu acho que eles são grandes, né, e enormes, porque os desafios eles são sempre colocados em perspectiva também, né? Então a nossa perspectiva assim, é de enfrentar de fato as dificuldades que os trabalhadores enfrentam, né, as dificuldades que o sindicato, enquanto a institucionalidade da entidade está vivendo. Então há um desafio aqui para nós, para 2020, que nós temos que mostrar para a categoria também esse novo posicionamento da entidade, de um novo sindicato, de um sindicato que acolha a todos, né? Eu acho que a reforma trabalhista, nesse sentido, nos dá esta possibilidade de fazer uma discussão de um sindicato mais amplo. Por que um sindicato mais amplo? Um sindicato que reflita a necessidade dos trabalhadores como um todo e não só da categoria metalúrgica. Porque quando a gente trata da questão do sócio, nós abrimos também para que outros trabalhadores de outras categorias ou não categorias organizadas, porque nós não queremos também enfraquecer as outras entidades, mas nós queremos dar a possibilidade para que o trabalhador, a trabalhadora que não tenha sindicato, enxergue no sindicato uma possibilidade de ser acolhido. Então, como transformar o sindicato dos metalúrgicos também num sindicato mais acolhedor? Agora, isso também, ele surge dessas necessidades também, de organizar os trabalhadores mais amplamente, né? Então, quando a gente tratou da origem, trata aqui também desse novo momento, de um sindicato, em vez de um sindicato ser só da categoria, que ele possa ser de todos como? Na prestação do serviço, que se ele não vai lá, eu não vou lá representar numa negociação um trabalhador de outra categoria, mas eu posso, né, com o serviço, com alguma ajuda, acolher esse trabalhador também. Do ponto de vista da categoria, como eu falei, nós temos que tratar de enfrentar a questão do arroz salarial da categoria, né? Então, a campanha salarial de 2020, ela tem que abordar isso com mais ênfase, né? Ela não pode só dizer que está existindo o arroxo, que o salário do trabalhador está defasado e nós ficar nessa, né? Então, aqui é preciso dar passos adiante. Agora, não pode só a direção ter essa compreensão, é preciso que o trabalhador e a categoria também compreendam a necessidade da luta. Então, esse é um desafio grande, né? Que o arroz salarial, as condições de trabalho, elas não vão ser mudadas sem a luta dos trabalhadores, concretamente. Outra questão que também colocada como desafio é fazer o debate sobre a indústria 4.0, né? Surgirá dessa visão aí da indústria 4.0 um novo tipo de trabalho. Um novo tipo de trabalho, um novo tipo de trabalhador, provavelmente outro tipo de empresa. O sindicato ele tem que estar preparado para essas questões todas, para esse desafio. Então, é um sindicato que ele precisa ter uma leveza, né? O sindicato precisa ser mais leve para se movimentar em outras condições, né? Então, ele precisa
Bem, essas situações todas, ela precisa do quê? De uma direção que ela não seja só uma direção que ela só olhe para si, que ela só olhe para a categoria. Ela tem que ter uma direção que tenha essa visão mais ampla das dificuldades dos trabalhadores como um todo. E aí é preciso, sim, uma direção que tenha unidade também, firmeza e conhecimento, né? Eu acho que a experiência que a gente adquiriu nesse longo tempo de convivência junto com os trabalhadores, porque muita coisa que a gente conhece é do dia a dia junto com os trabalhadores por esse tempo todo. Então eu acho que aqui a experiência que a gente tem conta muito para um momento desse, para a gente poder fazer essa transição com segurança, né? Essa é uma questão assim muito importante para os trabalhadores que têm se preocupado, porque na verdade assim, eu acho que nas últimas eleições eu participei de todas, né? Eu fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado. Na verdade, eu acho que desde 2004, talvez, de lá para cá, eu fui candidato a vereador, candidato a prefeito, deputado federal. E hoje essa pergunta ela é insistente, né? Então eu quero deixar claro aqui para aqueles que vão, né, ver nós pelo vídeo e tal, que eu não serei candidato, né? Eu tenho uma preocupação com a entidade, né? Nós vamos ter eleição para o sindicato este ano, e aí se nessa eu vou ser candidato, né? Pessoal, vai ser candidato aonde? Eu vou ser candidato a presidente do sindicato metalúrgico. Nessa eu vou ser. Agora, para vereador, para prefeito, para vice-prefeito, não vou ser. Isso não quer dizer que eu esteja subestimando a luta política. O que os trabalhadores têm que entender que é o seguinte, que o poder está na política. Às vezes os trabalhadores dizem assim, não, eu não gosto de política. Eu digo, ó, tu não deve gostar de político, mas da política tem que gostar, porque essa é que define o poder. É essa que define para onde vai a riqueza. Para onde vai o PIB do Brasil? Se vai para os banqueiros ou se vão para o social. E aí, se os trabalhadores não participam disso, como que eles vão disputar o poder? Como eles vão disputar do ponto de vista econômico da sociedade? Tem que participar da luta política.